Muito bem, galerinha, vamos lá então. Todo mundo já abriu aí na página 2 de Geografia? Sim. Laila também? Sim. Então vamos lá. Podem deixar o microfone ligado, tá bom? Depois, se tiver algum barulho, a tia pede aí para desligar, mas pode deixar ligado por enquanto, porque não está atrapalhando, tá bom? Então, olha só, galerinha, hoje a gente vai começar o capítulo 3 aí, né, de Geografia. Nós vamos falar da interdependência entre os espaços rural e urbano. Eu sei que vocês já estudaram no terceiro ano o que é o espaço rural, já estudaram o que é o espaço urbano, as características de cada um, né? E aí hoje nós vamos começar a ver aí essa interdependência, ou seja, essa ligação que tem que ter aí um com o outro, né? Essa troca, essa conexão, essa relação que esses dois espaços precisam ter para que tudo funcione bem. Para a gente começar, a tia quer que vocês observem aí com muita atenção essa imagem da página 2, para a gente depois responder as perguntinhas sobre essa imagem que estão aí na página 3. Podem observar no livro de vocês, né? Observar os detalhes, que aí no livro é mais próximo, né? Para vocês observarem. Então, ok? Vamos fazer o seguinte agora. Já deram uma olhadinha? Vai. Tá, então olha só. Aí você continua olhando no livro aí e a tia vai fazer umas perguntinhas, né? E aí vocês vão continuar observando para responder. Então vamos lá. A primeira perguntinha que nós temos aí na página 3, não precisa escrever não, tá, gente? É só para a gente fazer uma troca de ideias aí sobre a imagem que vocês analisaram. O que a ilustração da página anterior retrata? O que que mostra para nós aquela imagem? Ei, tia. Ei, tudo bem? 4 pessoas comendo. 4 pessoas comendo. Ei, Murilo, ei, Breno, tudo bem? Oi, tia. A gente analisou a página 2, a imagem da página 2, e estamos aí respondendo as questões aí na página 3, só fazendo uma troca de ideias, tá? Não precisa anotar nada agora, não. Oi. Eu já fiz da página 2 de Geografia até a página 6. Ótimo, tá? Então vamos lá, galerinha, olha só. Primeiro, a Laila já falou, quando a gente perguntou o que que a ilustração da página anterior retrata, o que que a imagem está mostrando para nós? Repete aí para nós, Laila, o que que você Até a página 7, quer dizer. Tá, fala, Laila. 4 pessoas comendo. 4 pessoas comendo, né? Ou seja, é um momento de refeição, então, de uma família, não é isso que nós vemos ali? Outra coisa, a letra B. Que produtos industrializados usados para servir a refeição estão representados na imagem? O que que tem aí nessa imagem, em cima dessa mesa, ou que vocês veem aí na imagem toda aí na casa, nessa parte da casa, que são produtos industrializados? O chocolate em cima daquele armário com as balinhas Ok, e feijão que passa por um processo, arroz, ovo que tá frito e só. ok. Então, olha só. Nós temos também, Breno, toalha de mesa, o prato, os talheres, tudo isso passa por uma indústria, não é fabricado, então também pode contar. O ovo, eu sei que ele foi frito, mas eu vou colocar o ovo aqui na parte desses outros alimentos. O ovo vou colocar mais na parte dos alimentos naturais aí, tá bom? Agora a letra C pergunta assim: que alimentos estão postos à mesa? Em cima da mesa, o que que tem ali para eles comerem? Quais são os alimentos que dá para vocês encontrarem aí na imagem? Salada, arroz, feijão, ovo e bife. Ótimo. A carne, o ovo, isso mesmo. Arroz, feijão. Na salada aí parece que tem o que nessa salada, gente? Brócolis, tomate, cenoura e alface. Arrasou, isso mesmo. Isso mesmo.
E outra coisa, nesses dois potinhos, gente, nesses dois potinhos, Azeite e sal. isso, azeite e sal. O azeite e o sal aí, então, industrializados também, né? Letra D. Quais desses alimentos representados podem ser consumidos in natura? Isto é, em forma natural, em sua forma natural. Qual que a gente pode comer aí de forma natural, sem precisar fritar, cozinhar? Quais que a gente pode comer? A gente pode comer. Salada Verdura. e suco. Isso. E quais são aqueles que a gente precisa preparar antes? A gente precisa passar por um cozimento, precisa fritar. Quais são esses aí? Ovo frito, feijão, arroz e bife e só. Isso aí. Agora você, que tipos de alimentos in naturas, preparados, industrializados, você costuma consumir no seu dia a dia? O que que você mais come nas suas refeições no dia a dia? Arroz e feijão. Arroz, feijão, banana, ovo e uma salada. Ótimo. O arroz eu acho que praticamente todo mundo come todo dia, né? Arroz e feijão. É muito bom, né? Ô, tia, eu também de vez em quando como um macarrão. Ótimo, delícia. Eu comi hoje, eu amo. Letra F aí da página 3. Com base na ilustração, ó, presta atenção agora. Com base na ilustração, nós já falamos aí o que é industrializado, o que é natural, né? Então, com base nessa imagem aí, escolha uma palavra para caracterizar a relação entre os espaços rural e urbano. Que palavrinha? Pode falar, Breno. Eu coloquei que um depende do outro. Exatamente, ele colocou, então, vou fechar em uma palavrinha só, dependência, né? Mas o quê? Quem colocou outra palavra? Ou quem pensou em outra palavra? Perceberam que a palavrinha do início aqui é interdependência entre os espaços rural e urbano? O que significa essa interdependência aí? Uma conexão, né? Uma ligação, na verdade, o espaço rural e o espaço urbano, eles fazem uma troca. Olha só, a tia colocou essa imagem aqui, não tem aí no livro de vocês, para a gente analisar umas coisinhas. Vocês já conhecem o espaço rural, vocês já conhecem o espaço urbano, porque vocês já estudaram ano passado isso, vocês veem isso lá desde o primeiro ano também. E aí nós vamos relembrar, então, refrescar a nossa memória para rever algumas características, tá? Desses dois espaços. Olha só, no espaço urbano, na cidade, o que tem na cidade? Uma alta concentração de pessoas, alta quantidade de veículos, tem construções próximas umas das outras, né? As casas, os prédios bem perto uns dos outros. Laila, esse aí você não vai achar aí não, tá, meu amor? A tia só colocou aqui para a gente relembrar, tá bom? Pode deixar aí na página 3 por enquanto. Tem o quê? Ausência ou pouca quantidade de elementos naturais, como rios e vegetações, ou seja, poucas árvores, né? E tem atividades. Quais são essas atividades? Comércio, farmácia, supermercado, indústrias, hospitais, né? E quais são as características do espaço rural, do campo? Uma baixa concentração de pessoas, porque hoje a maioria das pessoas moram na cidade. Uma baixa quantidade de veículos, não é aquele trânsito igual o da cidade, né? As pessoas do campo possuem carro? Sim, a grande maioria sim, mas não tem aquela quantidade para lá e para cá o tempo todo igual na cidade. Construções mais espaçadas umas das outras, ou seja, mais distantes, né, uma das outras, também são menos construções. Tem presenças de elementos naturais como rios e vegetações. E atividades relacionadas com o quê? Agricultura e pecuária. A criação de animais aí e o plantio e a colheita de alimentos, ok? Relembramos, então, as características desse espaço. Na página 4 de vocês, tem aí algumas imagens, então, para vocês analisarem. A primeira imagem, ela fala da agricultura familiar. Olha só, observe as fotografias a seguir. Elas retratam exemplos de atividades praticadas no campo e na cidade. A primeira imagem
Tem aí uma mulher cuidando, né, da horta, da plantação, e tem uma legenda que diz o seguinte: agricultura familiar trabalhando em horta orgânica no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2018. Quem lembra aí, ou quem já estudou sobre a agricultura familiar, e pode falar para nós o que é a agricultura familiar? Quem lembra? Terceiro ano a gente vê alguma coisinha sobre isso. Vamos relembrar então? Quando a gente fala de agricultura familiar, ela geralmente acontece em pequenos pedaços de terra, né? É pouca plantação. E quem trabalha nessa plantação é a própria família, né? O marido, a esposa, os filhos. É a própria família que cuida ali daquela plantação e eles plantam esses alimentos e colhem para a sobrevivência deles, para eles se alimentarem desses alimentos. O que sobra, ou seja, o que eles não vão usar, que eles colheram a mais, assim, né? Digamos, aí eles vão vender. Mas, a princípio, é para o sustento deles. Na agricultura familiar, a tia já falou que é a própria família que trabalha, mas quando chega na época da colheita, eles costumam contratar aí um ou dois funcionários para ajudar, né? E aí eles escolhem o que eles vão usar ali né, para se alimentar durante um tempo, eles guardam para eles. O que passou disso, se eles escolheram um pouco a mais, eles vendem, ok? Então, aí nós temos uma atividade praticada no campo. Embaixo, nós temos na segunda imagem uma atividade praticada na cidade, né? Que é um estabelecimento comercial no bairro de Santa Cecília, no município de São Paulo. Essa foto aí é de 2013. A gente está vendo o que aí? Parece que são assim, caixas de supermercado, não é verdade? Então, é uma atividade comercial que acontece na cidade, tá? Então, nós vimos a diferença dessas duas imagens aí. Nós já vimos lá agorinha que o campo e a cidade, eles têm características diferentes, só que eles são interdependentes. O que significa isso? Aquilo que Breno falou lá no início. Eles dependem um do outro. Por quê? Os moradores do campo, eles precisam do serviço dos produtos fabricados na cidade. E os moradores da cidade precisam do que é produzido no campo. Ah, de onde vêm os alimentos que nós compramos no supermercado? Do campo. Agora, alguns, né? Alguns, mas a maioria da matéria-prima também, todos aqueles que são industrializados, vêm do campo, tá? Nós vamos chegar nessa parte. Então, olha só. Por quê? Vou lá no Hiper Casa Grande e vou comprar lá uma colcha, um edredom lá para o meu quarto. Tia, isso aí não vem do campo. Mas o tecido, né, feito do algodão, o algodão vem de onde? Primeiro ele tem que ser plantado. Então, vem do campo também. Agora, quando alguém do campo vai precisar de remédio, ele procura onde? Na cidade. Na farmácia. Exatamente, na farmácia, na cidade. Quando ele precisa ir ao médico, ele vai para onde? No hospital. Para a cidade. Quando ele precisa consertar o carro dele e não conseguiu resolver lá sozinho? Na cidade. Quando ele precisa comprar um trator, comprar remédios para alguma plantação, para algum gado lá, tudo na cidade. Então, do mesmo jeito que a gente precisa do que vem do campo, as pessoas do campo também precisam do que está na cidade. Por isso que a gente fala que tem essa ligação, essa conexão, essa troca, tá bom? Então, gente, como vocês viram aí, os produtos, então, que estão representados aqui na imagem 2, que estão no supermercado, eles servem tanto para os habitantes da cidade quanto para os moradores do campo, tá? Agora, quem mora no campo, por exemplo, planta tomate, ele vem ao supermercado, ele não vai comprar tomate, ele vai comprar outra coisa que ele vai precisar. Mas os produtos que são vendidos ali servem para os dois, ok? Na página 5, nós temos uma outra imagem aí que mostra para nós. A primeira imagem é um comércio de frutas, verduras e legumes em feira, né? Uma feira aí de frutas, verduras e legumes no bairro Leblon, no Rio de Janeiro. A foto também é de 2018. E
essa imagem aí mostra também o quê? Pessoas da cidade que estão comprando produtos do campo, não é isso? A segunda imagem, o que que tem aí sobrevoando essa plantação de cana-de-açúcar, gente? Que objeto é esse? É um drone. Drone. Tem um drone aí sobrevoando a plantação de cana-de-açúcar. E o drone é uma tecnologia que é produzida nos grandes centros urbanos, né? E aplicado também nas atividades do campo, ok? Então, percebemos aí algumas diferenças, algumas características, alguma dúvida até aí? Ok. Aí, gente, na página, aí embaixo na geografia, na prática, a tia pediu para vocês fazerem aí uma atividade que a tia passou para vocês fazerem, que essa atividade é junto com material de apoio, que vocês vão recortar, vão ler, vão escolher produtos consumidos por vocês, está tudo explicadinho aí. Depois vocês vão colar a embalagem desse produto lá na página do material de apoio de geografia, aqui, e vão responder aqui atrás sobre esse produto. Qual é o nome do produto? Ah, eu pesquisei aqui, tinha uma sacola de fubá. Então, você vai colocar, qual é o produto pesquisado? Fubá. Qual as principais matérias-primas utilizadas? Ou seja, o que é preciso para fazer o fubá? Milho. Então, você vai colocar ali. Qual foi o município e a unidade federativa onde ele foi fabricado? Ou seja, qual a cidade e o estado? Na embalagem vem todas essas informações. Tá? Na embalagem vem todas essas informações. E aí, no número 3, vai falar assim, ó, escolha um dos produtos pesquisados e escreva um pequeno texto, como é o seu processo de produção e a relação de interdependência entre os espaços rural e urbano que esse produto pode revelar. Você vai escrever aqui no finalzinho da página do material de apoio, e essa atividade aí, quem não mandou ainda, vai mandar para o e-mail da tia Sivone, tá bom? Nós não vamos fazer ela agora, não. Podemos continuar? Sim. Ok. Na página 6, agora nós vamos falar um pouquinho dos setores da economia. Primeira coisa que nós vamos ver, qual é o conceito de mercadoria, para a gente começar a ler esse texto. Então, olha só, mercadoria é qualquer produto ou serviço, né? Alimento, matéria-prima, produtos artesanais, produtos industrializados, produtos tecnológicos, qualquer produto ou serviço que está disponível para compra ou venda, tá? Então, olha só, setores da economia, a produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são resultado da interação, ou seja, da ligação entre o campo e a cidade, e envolvem vários trabalhadores empregados nos 3 setores destacados a seguir. Nós temos quais são os setores da economia? Setor primário, setor secundário e setor terciário. É como se fosse primeiro, segundo e terceiro, tá? O que é o setor primário da economia? Ele é formado pelo conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A tia já vai explicar melhor para vocês entenderem. E o setor secundário? Eles fazem parte desse setor, as atividades que são formadas por todos os tipos de transformação industrial e construção civil. E o terciário reúne as atividades de comércio e prestação de serviço. Vamos entender isso melhor. Olha só, primeiro, o que são então os setores da economia? Os setores da economia são as etapas de todo o processo de extração, fabricação e venda de um determinado produto. Daqui a pouco a tia vai passar um exemplo para vocês aí da camiseta. Todo o processo da camiseta para vocês entenderem que ela passa pelos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. Vamos lá, como se dividem então os setores da economia? Eles se dividem em 3, igual vocês viram aí no livro de vocês, primário, secundário e terciário. O que diz respeito ao setor primário?
Nele estão presentes as atividades de extração de matérias-primas ou recursos naturais, como assim? As atividades de agricultura, da pecuária, a criação de gado. Eu preciso, eu preciso de algodão para fabricar um tecido. Onde vai ser o setor primário desse tecido? Vai ser lá na agricultura, porque primeiro eu tenho que plantar e colher o algodão, entendeu? Então, ó, todos os recursos naturais, matérias-primas da agricultura e pecuária fazem parte do setor primário, que também estão presentes no setor primário. A extração mineral, a extração de petróleo, a pesca também faz parte do setor primário. E aí, gente, se o setor primário ele está ligado à matéria-prima, quando eu falo de matéria-prima, é o que eu preciso para eu fabricar o meu produto, para eu fabricar a minha mercadoria, tá? Então, olha só, se o setor primário, ele está falando aí da extração da matéria-prima, é lá no começo é onde eu vou colher isso aí, onde eu vou buscar isso aí, o setor secundário, qual é a responsabilidade dele? Transformar essa matéria-prima. O setor secundário é quando entra aí a indústria, quando eu vou industrializar algum produto, né? Ou quando eu vou construir alguma coisa. Quando eu falo de construção civil, eu vou construir uma casa. Qual vai ser o meu setor primário? Vou construir uma casa de madeira. Qual vai ser o meu setor primário? A madeira que eu vou retirar lá da floresta. Vai ser o quê? O setor primário vai ser a extração de madeira. Qual é o setor secundário? Vai ser aí a minha construção. É o processo que eu vou transformar aí, então, para produzir o que eu quero. Nesse setor secundário, gente, estão os produtos industrializados que para ser entregues nas lojas. Qual um exemplo disso? Ó, olha um exemplo que a tia colocou aí para vocês. O couro. O couro, ele é extraído pelo setor primário, né? Eles precisam do couro de algum animal para quê? Para ser transformado em sapato, em jaqueta, em bolsa. Então, esse couro faz parte do setor primário, porque faz parte lá da extração. O setor secundário já é a indústria que vai transformar esse couro em jaqueta ou em sapato. Deu para entender até o secundário? Então, ótimo, gostei do joinha aí. Então, agora nós vamos para o terciário. O terciário é muito fácil, gente. São os produtos obtidos no setor secundário que ficam disponíveis para venda no comércio ou algum serviço que você vai precisar. Por exemplo, eu quero comprar uma blusa. A blusa está ali na loja, é só eu ir lá comprar, pagar e trazer. Ali já é o setor terciário, quando o produto já está disponível para chegar até mim. E além do produto também, no comércio, além do comércio, o que faz parte também do setor terciário? Serviços como a educação, a saúde, a parte aí de hospital, segurança, o turismo, quando você precisa fazer um passeio, o transporte, a comunicação. Por exemplo, gente, eu pago no meu celular para usar a internet. Aqui é um produto, uma prestação de serviço que eu recebo, tá? Então, essa parte de serviço também entra no setor terciário. Esse setor terciário é o setor que mais gera riquezas e empregos. Por isso também que muitas pessoas saem do campo, né, para trabalhar nas indústrias. Ok? Até aí? E vai dar um último exemplo para a gente fechar esse assunto aí e entender isso de vez. Olha só. Observem aí, gente, agora o processo e a comercialização de uma camiseta. Essa camiseta que a tia Silvane está usando, que Murilinho está usando aí. Qual é o processo? Vamos entender os 3 setores aí no processo da comercialização da camiseta. Olha só. A primeira imagem traz aí um homem plantando, né? Ele plantou e agora está colhendo o algodão. Esse algodão vai ser a matéria-prima para produzir o tecido. Então, tudo começou ali. Então, ali é o setor primário, tá? Ele está plantando e colhendo. É o setor primário. É uma atividade agrícola. Lembra que nós falamos lá no início, a atividade agrícola e a pecuária, que é a criação de animais, fazem parte do setor primário.
Na segunda imagem, nós temos aí o processo de transformação do algodão em tecido. Essa parte aqui já está na indústria, né? Já está transformando aí na indústria têxtil o algodão em tecido. Então, aqui já é setor secundário, tá? Depois, essa terceira imagem aqui ainda é setor secundário, porque aquele algodão que eles transformaram em tecido, agora eles estão recortando o tecido e costurando e fazendo a camiseta. Então, ó, essa parte da indústria aí faz parte do setor secundário. E por último aqui, ó, o comércio de vestuário, que é quando a pessoa já está na loja escolhendo a camiseta para comprar. A camiseta já foi colocada num caminhão, já foi transportada, né? E já está aí na loja. E o que que acontece aqui? O setor terciário, que é a parte do comércio, a parte que ela foi colocada no caminhão aí, gente, também. Quando a mercadoria foi entregue, o caminhão que levou essa mercadoria também já faz parte do terciário, porque o produto já está pronto e já está sendo levado para a loja para ser vendido. Ok? Deu para entender aí primário, secundário e terciário? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como você pôde observar aí no exemplo da camiseta, vários trabalhadores estiveram envolvidos aí na fabricação e comercialização do produto. Ó, o agricultor que estava no campo, ele produziu e colheu, né, o algodão, que foi a matéria-prima para as indústrias fabricarem por meio de uma equipe lá de pessoas especializadas para trabalhar com fios, tecidos e roupas. Aí depois veio a comercialização, o transporte dessa mercadoria do campo para a cidade, que são também realizados pelos vendedores, pelos motoristas. Então, olha só, teve aí também uma relação econômica entre o campo e a cidade em diferentes setores da economia. Um precisou do outro, ok? Beleza até aí? Ok. Sim. Essa atividade 1, você não vai fazer agora nem a 1 nem a 3 da página 9. A tia passou aí para vocês fazerem na próxima aula de geografia semana que vem. A tia vai explicar para vocês essa 1. Na atividade 1, o que você vai fazer? Organizar no seu caderno aí uma lista com o nome das profissões de seus familiares. O que seu pai faz, o que sua mãe faz. E você vai acrescentar a essa lista mais 5 profissões, tá? E aí depois você vai falar se essa profissão que você anotou aí, se ela está relacionada ao setor primário, ao setor secundário e ao terciário. Tia, como assim? Olha só, se você... Ah, tia, eu perguntei o meu avô o que ele faz. O meu avô, ele é agricultor. Se ele é agricultor, ele faz parte de qual setor? Do setor primário. Por quê? Nós falamos lá que o setor primário trabalha o quê? Com a extração, com a agricultura, com a criação de animais. Ah, tia, o meu pai trabalha na construção civil, ele constrói casas, ele constrói prédios, então ele já está na parte aí do setor secundário, tá? Ou trabalha em alguma empresa, aí já está na parte do setor secundário. Tia, mas a minha tia trabalha no comércio. Ou minha tia é cabeleireira, ela tem um salão, ela é prestação de serviço. Aí já faz parte do setor terciário, tá bom? Então, vocês vão anotar a profissão e na frente vocês vão falar de qual que faz parte, beleza? Muito bem, a página 8 nós vamos fazer agora. Observe as imagens. Elas retratam o processo de produção e comercialização da carne bovina. Em seguida, complete o quadro relacionando os setores da economia às respectivas etapas de produção. Então, olha só, se vocês observarem bem, nós temos aqui, ó, a setinha 1, que vai para a imagem 2, depois a setinha vai para a imagem 3, depois para a imagem 4. O que significa isso? Aqui na imagem 1, nós temos a criação do gado. Esse é um gado para corte, é um gado que vai ser vendido para os frigoríficos para eles cortarem para venderem as carnes. Então, aqui na imagem 2, esse gado aqui já foi vendido para o frigorífico, né? E já estão cortando e processando, embalando a carne. Depois já colocaram essa carne no transporte,
que está sendo levada para os supermercados e açougue, que vai ser aqui o nosso consumo final, é onde a gente vai comprar. Então, nós vamos relacionar agora. Qual imagem ali que faz parte do setor primário? A 1, a 2, a 3 ou a 4? A 4. A 4? O que é o setor primário que a gente estudou agora? Fala para mim, o que é o setor primário? O que faz parte do setor primário? Ó, A gente criação viu... de gado, a imagem 1. Isso, ó. Criação de O gado. que faz parte do setor primário? Ele é formado por atividades desenvolvidas no campo. O setor primário sempre vai ser de atividades desenvolvidas no campo. A criação de animais, a agricultura, a pesca, o extrativismo, né, que é a colheita. Então, aqui vai ser o quê? A imagem 1, isso aí. Vamos colocar o que é também. O que é a imagem 1? Criação do gado bovino. Muito bem. Agora, o segundo quadrinho, ele já está falando a imagem. Está falando assim, ó, imagem 2 é uma indústria frigorífica, é o corte e processamento da carne, ou seja, é aquela parte industrial onde vai acontecer a transformação. Então, ele é qual setor? Primário, secundário ou terciário? Secundário. Isso, saiu do campo, foi para a indústria, secundário. Agora, gente, qual ou quais são as imagens do setor terciário? A imagem 3 e a 4. Exatamente, a 3 e a 4. Por quê? Nós vimos aí que o setor terciário, ele reúne atividades de comércio e também de prestação de serviço. Então, olha só, quando o motorista desse caminhão está transportando a carne, aqui é uma prestação de serviço, então faz parte do setor terciário. Quando essa carne está no comércio, está no supermercado, faz parte do comércio, também é setor terciário, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Imagem 3. Transporte. Gente, por que não funciona o ET? Transporte, que é um serviço, né? Que é uma prestação de serviço. E a imagem 4. Que é a venda da carne, né? E é o comércio. Ok. Quando terminarem, me avisem, tá bom? Tia, pode ir? Tá. Tia, só que a tia tá vendo que tem gente copiando ainda, a tia tá esperando um pouquinho, tá bom? Tava certo aí, Breno? Você já tinha feito essa página? Ah, não. Você fez até a 7, né? Que você falou? Uhum. Não. Ok, Laila deu um ok. Mais alguém? Já tá pronto? Todo mundo? Murilinho, deu tempo aí de fazer? Murilinho deu um ok. Isabela? Isabela, nem entrou primeiro hoje, né? Vamos lá, então? Pode ir. Então, vamos seguir.
Muito bem. A número 3, vocês vão fazer junto com a número 1. Lembra que a tia falou? Ó, a número 1 e a número 3 da próxima página vocês vão fazer na próxima aula de geografia. O que que você vai fazer na número 3? Escolha um produto que você consome com frequência. Depois, desenhe no espaço a seguir o processo de produção e comercialização desse produto. Ah, tio, o que que eu todo dia tomo Toddy com leite. Aí eu quero desenhar aí como é que é a produção desse Toddy. Então, o que que você vai fazer? Você vai descobrir aí como que é, você já sabe que começa lá na plantação de cacau. Então, você vai fazer o quê? Desenhar aí um cacau lá na zona rural, né, no campo, que vai ser o setor primário. Aí depois você vai desenhar esse cacau aí, esse processo de industrialização dele aí, você vai desenhar esse processo que ele passa pela indústria aí para se transformar no chocolate em pó, que vai ser o setor secundário, e depois você desenha esse Toddy, esse achocolatado aí no supermercado, que o comércio já faz parte do setor terciário. Deu para entender? Eu usei o achocolatado aí só como exemplo, tá, gente? Vocês vão fazer o que vocês gostam de consumir com frequência, tá bom? Vamos continuar? Podemos? Número 4. Observe a ilustração a seguir e marque um X nas alternativas corretas. Nós temos aí, gente, atividade A. Encontraram aí na imagem a atividade A? O que tem na atividade A? Fala para ti o que tem aí. O que mostra a plantação e um gado? Oi? Uma plantação e um gado? Tem uma plantação, tem gado, tem um trator, né? Tem alguns frutos nas árvores. E o que nós vemos aí na imagem, na atividade B? Na atividade B nós vemos o que na imagem? A fabricação. Ah, sim, a indústria, a fabricação. E o que nós vemos na atividade C? O comércio. Isso, o comércio, porque dá a entender o quê? Tem uma cidade ali. Então, se tem uma cidade ali, tem que ter comércio. Isso aí. Então, a tia agora vai ler as alternativas e você vai falar se ela é verdadeira ou não. Se for verdadeira, você vai marcar um X, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. A atividade econômica representada na letra A é a agricultura. Ela faz parte do setor primário. Isso é verdade? Sim. Ó, a letra A mostra aí um trator, a plantação aí, os frutos nas árvores. Isso é agricultura? Sim. Sim, ok. A agricultura faz parte do setor primário? Sim. Sim, tudo que diz respeito ao campo. Então, essa aqui está corretíssima, ok? Letra B. O setor secundário está retratado na atividade B, em que a matéria-prima é transformada em produto. Tá certo isso? Sim. O que tem ali na atividade B que vocês falaram? As indústrias. É ali na indústria que acontece a transformação da matéria-prima em produto industrializado? Sim. Sim. E a indústria, ela faz parte do setor secundário? Sim. Sim. Então, está correto a letra B também. Letra C. O setor terciário reúne atividades de comércio e serviços e está representado na letra C. A letra C aí, ó. O setor terciário reúne atividades de comércio e serviços e está representado na letra C. Tá certo. Certo, vocês falaram que ali tem uma cidade, então tem comércio. Se tem comércio, também tem prestação de serviço, né? Sim. Letra D. As atividades ligadas ao setor terciário, comércio e serviços, estão representadas nas atividades B e C. Sim. Sim. Sim? Sim. Ó, vocês acabaram de falar que o que faz
parte do setor terciário são o comércio e os serviços. Ok, então eles fazem parte lá da atividade C da cidade que vocês falaram. Agora está falando aí que o setor terciário está representado aí pela letra B e pela letra C, ou seja, pela indústria e pelo comércio e serviço. Isso é verdade? Não. Por que não? Não é verdade mesmo, gente. Por que que não é verdade? A indústria faz parte de qual setor? Setor secundário. Isso, do secundário. E aí na letra D está falando que a indústria faz parte do terciário. Então é por isso que não está correto. Então nós vamos marcar aí só o A, o B e o C. Ok? E por hoje é só, pessoal. Gente, a tia queria dar um recadinho aqui, bem importante. A nossa aula na sexta-feira é 2h30, tá, gente? Não é 4h30, é 2h30. Aí tem gente que não tá entrando 2h30 na sexta-feira, tá? E outra coisa, eu sei que tem aula do tio Diego também na sexta, mas não deixa a tia Silvane sozinha aqui 2h30, não, tá? Tem entrado aí umas 3, 4 pessoas só na sexta. Eu quero todo mundo aqui amanhã de novo, tá bom? 2h30, beleza? Combinado? Um beijo, meus amores. Até Sabia hoje. que eu já fiz bolo de caneca? Sério? Eu nunca fiz. Ah, foto ali, que linda! Parabéns, eu nunca fiz, não sei fazer. Um beijo, meus amores. Até amanhã, 2h30, tá? Tá.